você lê esse livro várias vezes, para que ele entre no seu coração, para que você tenha entendimento. Cada vez que você lê e repetir a leitura, mais entendimento você terá da profecia de Malaquias. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 14. Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o versículo de número 14. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua santa palavra, ó Deus. A Tua palavra, ela é santa, ela é perfeita, ela é como espada de dois gumes que penetra o coração e a alma, ó Pai. Não há criatura que não seja manifesta diante da Tua palavra. Por isso rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, edificando a igreja e levando à conversão aqueles que precisam voltar-se completamente para Ti. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai, e aviva a Tua obra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Malaquias, ele é um dos profetas do período pós-exílio. Ele profetizou cerca de 100 anos depois do exílio. Ele é o último dos profetas, como nós vemos aqui, depois vai começar o Novo Testamento. Ele é o último dos profetas aqui do Antigo Testamento. O contexto, meus irmãos, histórico é que os babilônicos, eles arrasaram a nação de Israel. Mas depois de um período de 70 anos, Israel retornou para a sua terra e os israelitas começaram a reconstruir novamente a nação. E os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, mostra que isso aconteceu porque Deus amava Israel. Deus tem um amor especial pelo seu povo, porque algumas nações, após a destruição, não foram reconstruídas, como a nação de Edom, como o povo edomita, mas Israel foi reconstruído por causa do amor do Senhor. Mas os israelitas, eles estavam cansados, eles estavam desanimados, e por causa disso estavam pecando contra o Senhor, inclusive pecando contra o Senhor no seu culto. E é aí, meus irmãos, que se levanta Malaquias. Malaquias significa anjo, mensageiro. É isso que significa o nome Malaquias. E Malaquias, ele foi comissionado por Deus para convencer o povo de Israel do pecado, da justiça e do juízo.
Malaquias foi levantado por Deus para convencer os israelitas da necessidade de apresentarem a Deus um culto santo e um culto verdadeiro. Essa é a missão de Malaquias. Mas todas as vezes que Malaquias confrontava o povo de Israel, ele ouvia em resposta uma dura palavra dos israelitas. Nós vimos no sermão passado que, através de Malaquias, Deus disse ao seu povo: eu vos tenho amado, mas o povo disse ao Senhor: em que o Senhor nos tem amado? E aqui, meus irmãos, nós vamos ver o Senhor confrontando o seu povo, dizendo: vocês têm desprezado o meu nome, têm desprezado o meu culto. E o povo vai dizer ao Senhor: em que temos desprezado o teu culto? Porque nesses versículos que nós acabamos de ler, meus irmãos, nesses versículos o profeta procura mostrar o pecado dos sacerdotes e do povo, que estavam oferecendo uma adoração relaxada. Vou falar novamente aqui. O profeta Malaquias, nesses versículos, está confrontando o povo de Deus e os sacerdotes e o povo, porque eles estavam oferecendo a Deus uma adoração relaxada. No nosso contexto aqui, seria como se estivessem oferecendo um culto de maneira relaxada. A queixa de Deus é de um culto relaxado, impróprio para Ele, por parte dos sacerdotes e do povo. Por isso, meus irmãos, o tema dessa mensagem é o nosso melhor. Amém, igreja? O nosso melhor. E o nosso melhor aqui, no contexto de Malaquias, se refere à adoração, se refere ao culto. O culto a Deus é o tema central da profecia de Malaquias. Nós devemos estar atentos ao que diz esse profeta. Por quê? Porque incorremos no risco de nós também estarmos oferecendo a Deus um culto relaxado, um culto impróprio. Quando na verdade, meus irmãos, nós devemos oferecer a Deus sempre o nosso melhor. Especialmente no que tange a adoração. Nós devemos oferecer a Deus o melhor da nossa adoração. Nós devemos oferecer a Deus um culto bíblico, um culto verdadeiro. Nós somos chamados, povo do Novo Testamento, a oferecermos a Deus um culto em espírito e em verdade. Sempre lembrando, meus irmãos, que o culto não diz respeito a nós. O culto diz respeito a Deus. É a Ele o nosso culto, a Ele a nossa adoração. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não gostei do culto. Eu não vou participar do culto porque eu não gosto do culto, eu não gosto de tais partes do culto. Mas o culto não diz respeito a nós. Ele diz respeito a Deus. Nós não estamos aqui para recebermos louvor, nós estamos aqui para darmos louvor. E nós devemos, irmãos, oferecer a Deus o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Vamos, queridos, olhar para o texto e buscarmos nele aplicações práticas para a nossa adoração. Olhando ali para o versículo 6, nós vemos que Deus está se queixando de ser desprezado pelo seu próprio povo que o adora. Veja ali, diz assim o versículo 6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós, contudo, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Veja, meus irmãos, que aqui Deus, Ele se queixa de estar sendo desonrado, desrespeitado e desprezado. Ele se queixa dessas três coisas, o nosso Senhor. Quando nós olhamos ali para o versículo 6, ele diz assim: o filho honra o pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Meus irmãos, Deus é o nosso pai. E se nós devemos honrar os nossos pais terrenos, quanto mais nós devemos honrar o nosso pai celestial. A Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe. Quanto mais nós devemos honrar o nosso pai celestial. E Deus aqui está se queixando de ser desonrado. Se eu sou o pai,
Onde está a minha honra? Mas Deus, meus irmãos, não é apenas nosso Pai, Ele também é o nosso Senhor. Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E Ele diz, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se Deus, Ele é o Senhor, nós somos servos. O texto diz aqui que nós somos servos. E qual é o dever mínimo que o servo tem para com o seu Senhor? De respeitá-lo. Deus, então, meus irmãos, se queixa aqui de desonra, Ele se queixa de desrespeito, mas Deus também se queixa de desprezo, porque Ele diz ali, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Deus se queixa de estar sendo desprezado, mas acontece que os sacerdotes que estavam conduzindo ali a adoração naqueles dias, eles não reconheciam que estavam desprezando a Deus de qualquer forma. Porque veja a resposta que eles dão a Deus no versículo de número 6. A última linha do versículo 6 diz assim, em que desprezamos nós o teu nome? É como se eles dissessem assim, nós estamos aqui sempre servindo ao Senhor. Porque naqueles dias os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios pela manhã, sacrifícios ao meio-dia e sacrifícios no final da tarde. Os sacerdotes estavam dizendo, olha, nós estamos sempre aqui, em que temos desprezado o teu nome? E Deus, meus irmãos, vai mostrar em que ele estava sendo desonrado, desrespeitado e desprezado. Deus elenca aqui ele elenca duas coisas através do seu profeta. A primeira, Deus diz que eles estavam oferecendo pão imundo no seu altar. Veja ali o verso de número 7, diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A palavra que aparece aí por profanado, poderia ser traduzida como desprezado. É a mesma coisa. Só que o tradutor ele procurou, por diversificação textual, usar a palavra aí, profanado. Deus diz que eles estavam oferecendo pão imundo sobre o seu altar. Veja, meus irmãos, Deus ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo e depois, através de Davi, foi feito o templo. Dentro do tabernáculo haviam dois lugares específicos, dois lugares principais. O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e o Santo Lugar, onde ficavam ali alguns elementos. Entre esses elementos havia uma mesa de madeira de acácia, recoberta toda de ouro, e nessa mesa haviam os pães, chamados de pães da proposição. Eram 12 pães, esses pães da proposição. E esses pães eram considerados pães santos. Qual era a tarefa dos sacerdotes? A tarefa dos sacerdotes era, todos os sábados, eles deveriam fazer novos pães. Os pães deveriam ser feitos com a receita correta, deveriam ser trocados no dia correto, e eles deveriam ser comidos pelos sacerdotes ali, naquele lugar, estando os sacerdotes santificados. O que significavam aqueles pães? Pães da proposição. A palavra proposição, meus irmãos, no original hebraico significa face, significa presença de Deus. Era como se eles estivessem comendo pães ali na face de Deus, comendo pães na presença de Deus, porque os pães estavam no santo lugar de adoração. Os pães representavam a comunhão com Deus, a presença de Deus nessa comunhão, e representavam a aliança de Deus com o seu povo. Mas Deus acusa os sacerdotes de estarem oferecendo a Deus pão imundo. Em que sentido? No sentido de que esse sentido pode ser de três coisas. Ou eles não estavam usando a receita correta, ou eles não estavam trocando os pães no tempo correto, mas o mais provável é que eles não estavam se santificando para
participar daquela comida. Então aqueles pães, diz Deus, eram vistos por Deus como pães imundos. E nada imundo, meus irmãos, pode de fato permanecer na presença do Senhor. Então Malaquias acusa os sacerdotes. Deus diz ali no verso de número 7, vocês estão oferecendo pão imundo sobre o meu altar e ainda perguntam, em que havemos profanado? Nisso que vocês pensam, a mesa do Senhor é desprezível. Veja, meus irmãos, que o pecado não estava simplesmente na atitude, o pecado deles estava no coração, porque a palavra pensamento aqui se refere também ao coração deles. Eles não estavam se santificando para participarem ali daqueles pães da comunhão, daqueles pães da proposição. Hoje, meus irmãos, hoje nós não temos pães da proposição. Nós não temos aqui uma mesa de acácia, recoberta de ouro, com 12 pães, representando as tribos de Israel. Hoje nós temos aqui uma mesa de peroba rosa, com a santa ceia do Senhor. Mas o pão que temos aqui diante de nós, ele representa o pão da comunhão, o pão da presença de Deus, o pão da face de Deus, o pão da aliança do Senhor com o seu povo. E como nós devemos participar desses pães, meus irmãos? Devemos participar de maneira santificada, com alegria, com adoração em nossos corações. Amém, igreja? Se participarmos de maneira diferente, estaremos pecando contra o Senhor. Estaremos pecando contra o Senhor, porque estaremos participando de maneira relaxada da mesa do Senhor. E assim, através da nossa atitude, estaremos demonstrando a Deus a nossa desonra, o nosso desrespeito e o nosso desprezo para com Ele. Mas, meus irmãos, se honramos a Deus, vamos olhar para a mesa do Senhor e vamos nos santificar. Se nós queremos respeitar de fato a Deus, vamos glorificar o nome dEle na sociedade, participando nós da mesa do Senhor. Se nós queremos exaltar o nome do Senhor, vamos nos santificar, não apenas hoje, mas durante o mês, para participarmos desta mesa. Amém, igreja? Nós desprezamos a mesa quando não participamos de maneira digna, como diz o apóstolo Paulo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Mas Deus também diz que eles estavam desprezando o nome do Senhor, porque não estavam oferecendo a Deus ofertas adequadas. Veja ali no verso de número 8. Verso de número 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja o versículo de número 13, diz assim: e dizeis que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a vossa oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele tempo, meus irmãos, o culto era diferente do culto de hoje. Hoje o nosso culto é um culto neotestamentário. Mas o culto veterotestamentário, o culto do Antigo Testamento, era a base de sacrifícios, de ofertas de animais. Para cultuar, as pessoas apresentavam aos sacerdotes animais para serem sacrificados. E segundo a lei de Moisés, os animais deveriam ser os melhores e perfeitos, simbolizando a oferta de Deus dada a nós. Deus nos deu o seu melhor, o perfeito. Ele nos deu o seu Filho em sacrifício em nosso lugar. Mas naqueles dias, eles estavam fazendo ofertas relaxadamente. Tanto os sacerdotes como também o povo, porque
os sacerdotes estavam aceitando a oferta ruim do povo. Veja ali mais uma vez o versículo de número 8. Eles estavam oferecendo a Deus animais cegos, o que a lei não permitia. Estavam oferecendo a Deus animais coxos e doentes, o que a lei não permitia. E nisso Deus estava sendo desprezado. Veja o versículo de número 3. Veja o versículo de número 13. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Deus chega a dizer no versículo de número 8, apresente uma oferta assim ao seu governador, e veja se ele aceitaria tal oferta. Meus irmãos, o pecado aqui consistia em não estarem dando a Deus o melhor que eles tinham. Pelo contrário, eles guardavam o melhor para si e entregavam para Deus algo ruim. Veja o versículo de número 14, diz assim: maldito seja o enganador, olha só, o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Eles não estavam dando a Deus o seu melhor, e nisso eles estavam pecando. Queridos irmãos, nos dias de hoje, nós também podemos incorrer no mesmo pecado, e incorremos nesse pecado, quando não apresentamos a Deus o nosso melhor. Deus quer o melhor das nossas orações, dos nossos cânticos, das nossas ofertas, da ministração da palavra, da consagração. Deus exige o nosso melhor. O que diz o Shema Israel em Deuteronômio, capítulo de número 6? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, Deus exige o melhor de nós, o melhor do nosso amor, meus irmãos. E se amamos a Deus, vamos dar a Ele o nosso melhor. Veja, Deus tem nos dado saúde, vamos servir a Deus com o melhor da nossa saúde. Se Deus tem nos dado juventude, a Bíblia diz: lembra-te, jovem, do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Ou seja, na nossa juventude devemos dar o melhor de nós. Devemos, meus irmãos, adorar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não podemos entregar a Deus restos do nosso serviço, restos da nossa adoração, entendendo que a palavra culto significa serviço. Nós temos, meus irmãos, dons e talentos. Não podemos dar a Deus o que sobra. Deus quer as primícias da nossa adoração. Se não oferecermos a Deus o nosso melhor, da maneira como Ele ordena, veja o que Deus diz. Primeiramente, meus irmãos, a reprovação de Deus. Deus reprova aqui o seu povo por não dar-lhe o melhor. Mas, em segundo lugar, nós vemos também Deus dizendo que Ele não se agradará e não será favorável àqueles que não lhe derem o melhor que tem na adoração. Veja ali o versículo de número 8, a parte B diz assim: ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável. Repare, meus irmãos, nessas palavras: terá ele agrado em ti e te será favorável. Deus não se agradará de nós e não nos será favorável se não dermos a Ele o nosso melhor. E mais, Deus não ouvirá as nossas orações. Nós lemos lá o texto de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, onde nós lemos que o Senhor não está nem surdo para ouvir as nossas orações, nem com a mão encolhida para que não possa abençoar o seu povo. O problema são os nossos pecados, que impedem Deus de agir em nosso meio.
Olha o que Deus diz no verso de número 9: suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Deus está dizendo: olha, vocês estão suplicando o meu favor, mas eu não vou atender porque eu não aceito a pessoa de vocês. Deus, meus irmãos, para nos aceitar, é claro que Ele nos aceita por meio de Cristo, mas nós devemos dar a Ele o nosso melhor, o melhor da nossa adoração. Então, olha o que Deus diz: se for para fazer de maneira relaxada, é melhor fechar as portas da igreja. É o que está no verso de número 10, ele diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. É uma palavra dura, meus irmãos, que Deus está dando ao povo, mas veja, Deus não aceitará o culto à nossa maneira, nem ao nosso estilo, se não fizermos como Ele determina, e não fizermos com todo o coração, alma e entendimento, Ele não aceitará a nossa adoração. Mas veja, meus irmãos, o que Deus diz no verso de número 11. No verso de número 11 Ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode ler comigo o verso de número 11? Mas desde o poente do sol, vamos ler novamente. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de Deus dar uma puxada de orelha no povo, Deus usa aqui, meus irmãos, Deus traz esse versículo de número 11, que nós temos, que é como se o profeta estivesse entregado naqueles dias no tempo presente. Mas, na verdade, quando analisado o texto hebraico, o texto, esse versículo, ele se mostra não no tempo presente, mas no tempo futuro. Então, a melhor forma de ler esse versículo seria: mas desde o nascente do sol até o poente será grande, não é grande, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós lermos o verso no tempo presente, como está aqui, ficará subentendido que nações pagãs adoravam a Deus e Deus aceitava a sua adoração. Mas esse versículo, meus irmãos, está se referindo ao tempo em que Jesus viria. E depois da chegada de Cristo, e Ele já veio e já chegou, o Senhor seria adorado em todas as nações, em espírito e em verdade. Ele não mais seria adorado em Jerusalém apenas, mas seria adorado, e é adorado hoje, em todas as nações. Deus está falando aqui de pessoas de todas as nações, de rancharia, que adoram o seu nome, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Adorando o nome do Senhor através do incenso. Incenso aqui significam sinceras orações. E fala aqui de ofertas puras, meus irmãos. Ofertas puras, essas ofertas são ofertas de culto. E hoje essas ofertas de culto são feitas não por meio de sacrifícios de animais, mas por meio do nome santo de Jesus. Porque o nome do Senhor é grande em todas as nações. E o Senhor Jesus disse que pessoas de todas as nações viriam a Ele. Agora, meus irmãos, nós somos essas pessoas.
Deus só poderia ser adorado naquele tempo em Jerusalém. Mas hoje nós podemos adorar o Senhor aqui em Rancharia. Mas o princípio de adoração continua o mesmo, no sentido de que nós devemos dar a Deus o nosso melhor. Devemos dar a Deus o nosso melhor. Devemos, meus irmãos, honrar ao Senhor, respeitá-lo e exaltá-lo. Devemos olhar para as nossas vidas e fazer um autoexame. Será que eu tenho honrado ao Senhor, eu tenho respeitado ao Senhor, ou eu tenho desprezado ao Senhor? Porque, meus irmãos, Deus não nos aceitará dessa forma. Mas que eu e você estejamos entre aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, adorando de maneira bíblica, adorando de maneira aceitável. Assim, meus irmãos, deve ser a nossa adoração. Para concluir, meus irmãos, o nosso melhor no culto e na adoração. Deus exige honra, respeito e exaltação. Infelizmente, muitos desprezam seu culto e sua palavra. Não desprezam às vezes verbalmente, mas desprezam como aqueles sacerdotes desprezavam, nas atitudes. Pense no seu coração e na sua vida em relação à adoração. Pense no culto de quarta-feira, nas reuniões de oração, na Santa Ceia. Muitos participam da Santa Ceia de maneira irreverente, né? Mascando chiclete, ou conversando, ou mandando mensagem de WhatsApp. Eu vejo daqui, meus irmãos. A pessoa está lá nas redes sociais, na hora do culto. Isso é desonrar, é desrespeitar a Deus. Deus está vendo. Nós cantamos aqui que a nossa vida é consagrada ao Senhor. Sabe o que é consagração? É entregar-se inteiramente a Deus. E assim deve ser a nossa vida. Nós devemos nos entregar inteiramente ao Senhor. Caso contrário, estaremos oferecendo a Deus pão imundo. Estaremos oferecendo a Deus ofertas coxas. Ofertas, diz ali, dilaceradas. Ofertas estragadas, ofertas enfermas. Deus não quer assim a nossa adoração. Deus quer uma adoração bíblica, uma adoração sadia, uma entrega total a Ele. Eu não estou falando dessas coisas para que os irmãos desanimem e se sintam mal, mas para que sejamos todos despertados. Deus quer nos abençoar, Ele quer se agradar de nós, quer responder às nossas orações. E como Ele fará isso se os nossos pecados impedem? Meus irmãos, que provemos nós o poder da cruz e da ressurreição. Por que dar a Deus o nosso melhor? O texto nos mostra que devemos dar a Deus o nosso melhor, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o grande Rei, Ele é o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Vejam no texto, o texto diz que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o grande Rei, Ele é o Senhor dos exércitos. No capítulo 1, somente no capítulo 1, a expressão Senhor dos exércitos aparece 8 vezes. Senhor dos exércitos significa que Deus, Ele está rodeado de anjos, meus irmãos. Ele tem todos os exércitos celestiais e terrenos à disposição dEle. Ele não vai aceitar qualquer coisa, mas só Ele é digno da nossa adoração. Nós devemos dar a Deus o nosso melhor porque Deus é Deus, como nós estamos falando aqui. Mas devemos dar a Ele o nosso melhor também, porque Deus nos dá o seu melhor. Deus não nos dá o pior que Ele tem. Deus nos dá o melhor que Ele tem. E o melhor, meus irmãos, que Ele nos deu, é claro, foi seu Filho. Mas Deus nos dá o melhor da sua comunhão, os pães da proposição. Ele nos dá a sua presença. Ele nos dá todas as bênçãos da aliança. Ele nos dá o seu melhor. Mas devemos dar o nosso melhor a Deus para também sermos aceitos. E para que a nossa adoração seja aceita,
e para que sejamos de fato um povo abençoado e que provemos as bênçãos do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela palavra do profeta Malaquias. E rogamos, ó Deus, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para entregarmos a Ti o melhor que temos, Pai, do nosso culto e da nossa adoração. Esse profeta nos chama a atenção, ó Deus, a isso, que nós possamos responder positivamente à Tua palavra, entregando o nosso melhor a Ti. Que nós estejamos, ó Pai, entre aqueles que Te adoram, desde que o sol nasce até o momento em que o sol se põe. Que nós estejamos, Pai, sempre perante a Tua face. Ó Deus amado, dispensa sobre o Teu povo as bênçãos que vêm da adoração sincera. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.